Pois bem, agora vamos para as questões de 6 a 10, que é justamente da matéria agora de português, língua portuguesa. Vamos lá, questão 6. No que diz respeito ao gênero bilhete, a autora desta crônica, vamos lembrar. Vamos aqui ler um pouco desse texto bem longo. Vou aqui ler esse aqui entre a 30 e a 36. Ele é o mais curtinho, acho que deve dar para entender bastante coisa só por ele. No escritório, costumo ser mais leve comigo mesmo, mas também muito mais lacônica, a ponto de nem eu me entender, se passar o tempo. Em todos os casos, vai a minha letra, menos e mais redonda, a lápis e a tinta azul, em post-it rosa, choque, colados precariamente, e todos com destino a lixeiro, em breve. Justo porque elas funcionam como lembretes de tarefas e coisas que devem ser vencidas, e claro, substituídas por outras num fluxo infinito e às vezes ansiogênico, com que a maioria dos adultos, e mais ainda as adultas, precisam conviver. Tá, legal. Justamente agora vamos para o mais acima desse. A despeito deste rol de chances e ferramentas para escrever, o manuscrito nunca deixou de pintar aqui e ali, muitas vezes como obrigação. Na escola, por exemplo, até hoje ele é soberano. No Enem também. Curioso, não? Fico pensando em que espaços e ocasiões ainda uso minha letra. Olhando ao redor, na minha casa, na minha letra está em espaços muito delimitados e específicos. Bilhetes. Eles estão principalmente na cozinha, em especial na porta da geladeira, a fim de manter a comunicação com meus coabitantes. Sempre muito esquecidos ou relapsos. Sempre há bilhetes em post-its na minha mesa do escritório, textos engarrantes por meio das quais me comunico comigo mesmo, a evitar um comportamento esquecido e relapso. Ou seja, o que a gente já pode entender só por aqui? Vamos lá. Aí, nesse rol de chances e ferramentas para escrever, você está falando de novos modais de escrita, novas formas de escrever. E como começou falando sobre manuscrito, é deduzível que o resto do texto comente sobre a linguagem por computador, ou a linguagem escrita digitalmente. Nesse momento está aqui dizendo: também há bilhetes em post-its na minha mesa, textos engarrantes. Ou seja, está falando justamente aqui também espaços muito delimitados. Ainda uso minha letra. Você concorda comigo que nesse momento ela está falando sobre como está tendo uma convivência dos dois modos de escrita? Ainda não sabemos qual é o segundo porque ainda não lemos. Porém, que justamente está tendo uma junção de ambos, em que em certos momentos você está utilizando um e outro está utilizando outro. Me parece ser isso. Vamos lá. Questiona a prática da escrita de próprio punho. Não. Expressa a obrigatoriedade e concisão nas anotações. Também não. Critica a ansiedade causada pela velocidade de comunicação. Não falou sobre isso até agora. Ressalta a formalidade na comunicação com as pessoas de sua convivência. Também não falou sobre isso nesses dois períodos que lemos. Logo, tem que ser letra E. Agora vamos lá. O elemento que caracteriza esse elemento como uma crônica é a... O que a gente tem sobre uma crônica? Aqui nesse caso caiu um pouquinho de conteúdo de fato, que você teria que lembrar sobre o que seria uma crônica. E quando falamos de crônica, nós estamos falando apenas, sei lá, de uma doença crônica. Nós estamos falando apenas sobre, sei lá, ser cronicamente online. Não. O gênero textual crônica a gente vai ter em muitos momentos justamente a questão aqui da opinião do narrador, em que ele está comentando sobre alguma temática, que é exatamente o que a Letícia nos dá, que ela está refletindo um pouco sobre, ao passo em que aborda os fatos sob sua ótica. O próprio punho, a letra é manuscrita, enquanto ela é escrita digital, é ilustrada. Ok.
Para começar, vamos lá. Possibilidade de interações mediadas por telas. Isso não me parece correto, mas nem tudo é só que eu imagino, então vamos olhar o texto. O segundo parágrafo, que ele é bem grande. É claro que já escrevi muito mais de próprio punho, ou numa palavra mais bonita, manuscrevi. Mas isso não é um feito individual. Em larga medida, é social. Muita gente sente o mesmo que eu. Isso é, escreve bem menos usando as mãos, ou melhor, empregando algum tipo de tecnologia para escrever com grafite, ou tinta, ou giz, ou carvão, ou sangue, ou o que mais. Por isso eu acho bem legal escrever com tinta, viu? Especialmente aquelas penas, igual na era dos antigos. Curto bastante. Sou das pessoas privilegiadas que tem até várias possibilidades. Uma delas, vamos de minhas mãos. Tá. Ainda hoje, são as que batucam no teclado de computador, as que tocam suavemente 2 ou 3 telas sensíveis, mas não expressam mais a minha letra. No lugar aparecem Times New Roman, Arial, Calibre, mais uma centena de letras à minha escolha. Eu e Deus e o mundo. Você concorda comigo que quando assim que ela foi falar sobre o que seria essa letra, ela já começou falando sobre justamente o tanto de fontes que tem para usar? Que a gente tem aqui a Arial, a Times New Roman, tem a Comic Sans, que muita gente não gosta. Então vamos de letra D, novamente. Número 9. A autora conclui que as novas tecnologias de escrita, vamos lá, propriamente, assim como a gente viu nesses dois parágrafos, a gente viu justamente sobre ela falando sobre ocasiões em que usa cada letra, sobre como convivência. E essa palavra, veremos essa palavra? Não vemos a palavra convivência, mas vemos uma palavra muito próxima, que é coexistir. Já vamos marcar a letra C para ganharmos tempo, que assim a gente consegue fazer isso ainda mais rápido. Agora vamos lá, para marcar a síntese da opinião da autora. Tal qual a gente viu novamente naqueles 2 parágrafos que a gente leu de início, a gente está falando sobre que não há propriamente, vamos dizer assim, um caso melhor, um caso pior, mas sim que cada caso está sendo utilizado em um cômodo diferente, em um momento diferente, ou seja, como eles estão coexistindo, embora em momentos distintos. Em que nesse momento não está propriamente falando sobre propriamente um estranhamento. Isso não é a síntese total do que ela diz. Aqui também, o que importava era a autenticidade da minha caligrafia. Também não. Não é essa a principal tese. Aqui, minha letra é uma espécie de alternância. Ok, até parece interessante, mas não está falando propriamente sobre como estão coexistindo. Não está falando sobre como elas alternam, mas como elas coexistem simultaneamente às vezes. Vou deixar isso aqui para depois. Adoção do termo auto-reflexivo, ser mais suave comigo mesma, também não foi dito. Agora ficamos entre a C e a I. Vamos lá? 44, o que se aproxima? Vamos ter que ler novamente esse parágrafo grande. As formas de escrever mudam, as necessidades também. E o resultado é um elenco complexo, em que nada dispensa nada, a depender da tarefa ou da importância das coisas, ou de suas funções. Claro, a escrita e as tecnologias incríveis vão se reposicionando, mudando de status, numa ciranda interessante e importante que pode ser vista à luz de certa diversidade que encontra suas oportunidades e seus efeitos. Aqui e ali. Não adianta muito pensar sempre como se tudo fosse excludente. Estão aí minha farta comunicação por bilhetes, minha gaveta alegre de post-its, de toda cor esperando para serem usadas. E o cheque do cartório, em que quase tudo é digital, do punho ao pixel, não é uma frase filosoficamente correta. O negócio é mais o punho ao pixel. Você concorda comigo que o negócio é? Isso aqui me aparenta um pouco quase como se fosse uma tese, ou seja, a opinião da autora. Pra mim, pelo menos, isso que aparece. Não sei vocês, mas pelo menos eu
Imagino que seja essa a opinião que ela tem. Que como elas estão coexistindo, são juntas. Logo, letra I. Que fala justamente sobre a transformação do punho ao pixel, que seria justamente essa alternância pela expressão o punho e o pixel. Essa é a principal tese. Nesse trecho, ao se referir à sua filha, o pai de Inocência reproduz os ideais românticos presentes na... Vamos lá. Valorização do ambiente rural. Isso aqui é o quê? Isso aqui é arcadismo. Isso aqui é arcadismo. Isso aqui é arcade. Isso aqui não é propriamente romântico. Você já pode se descartar essa aqui. Equivalência de origem social para a harmonia do casal. Também não, porque quando a gente tem aqui no romantismo, a gente não vai ter propriamente a harmonia do casal quando a gente fala de do que a gente vê em um filme romântico, ou seja, num amor doce da vida, aquele joguinho. Não, a gente vê muitas vezes um conflito, mas as pessoas continuarem juntas. Ou seja, como não há final feliz no romantismo, não há essa harmonia. Importância do dote. Quando a gente fala de dote, o que a gente está falando? Isso aqui, ó, din-din, dinheiro, como condição para o casamento. Aura de mistério sobre a identidade da jovem. Novamente, vamos agora ver o texto. Vejo, disse ele com algum acanhamento, que o doutor não é nenhum perrapado, mas nunca é bom facilitar. Minha filha Inocência fez 18 anos pelo Natal, e a rapariga pela feição parece moça de cidade. Muito ariscazinha de modas, mas bonita e boa deveras. Coitada, foi criada sem mãe e aqui nesses fundões. Novamente, não vemos um mistério. Podemos novamente já excluir a D. Porque os pais devem tomar, parece mesmo, o bem de... Os pais devem tomar isso para bem de suas famílias. Já vimos aqui que colocou toda a parte do casamento, que teoricamente seria uma parte do casal, na figura do homem, do pai, dos patriarcas. Ou seja, o que temos um protagonismo masculino. Letra B. E como não foi Inocência que escolheu, já podemos ver também que se enquadraria como uma função decorativa. Agora vamos lá. De acordo com esse texto, o programa voltado ao estímulo da prática do parasurf evidencia a... Para conservar, vamos lá. O que seria o parasurf? Seria o surf mais para. É isso aí, óbvio. Ou seja, um surf para portadores de necessidades especiais. PCD. Pessoa com deficiência. Lembrei agora da sigla. Pois então. O que a gente vai ter com isso? Você concorda comigo que um surf que possa atingir essa parte da população, você concorda que isso é algo bom? Muito bom? Pois bem, eu concordo com você também. Agora estamos aqui. O que algo bom vai colocar? A adesão de diferentes países a programas inclusivos. Tá aqui. gov.br. Tá falando do que? Especificamente do Brasil. Só por isso aqui a gente já pode aqui descartar a... Vamos lá. Agora vamos na escassez já é algo negativo. Logo, também podemos... Eficiência das iniciativas de inclusão em mega eventos esportivos. Só pelo fato de estar aqui no Gov e não, sei lá, num G1, em qualquer outra coisa assim mais internacional, mais mega, também podemos aqui excluir só de olhar a fonte. Preocupação política em atender a demandas paralímpicas. Tá. Pode ser B ou C. Vamos lá. É uma iniciativa que busca transformar e promover a inclusão. Ou seja, onde que temos também inclusão?
Aqui nascer. Aqui, lei. Quando a gente lê, a gente já tem de início aqui o que? Constituição. Que lembrando, galerinha, não é pra sair utilizando a Constituição sem nem esquece citar o artigo. Quer citar, pelo menos lembra o artigo, viu? Famosa CF 1988, redemocratização, direta já, por aí vai. O emprego da norma padrão é justificado nesse texto. Aqui a gente tem o parágrafo 2º, parágrafo 1º. Sim, esse aqui é o símbolo do parágrafo. Eu concordo que ele é bem feinho. Concordo mesmo, mas eu até que curto. Pois então veremos. Pela especialização de seu público-alvo, teoricamente deveria ser para toda a população conhecimento de sua lei, correto? Visto que quando você vai preso, você não pode... você geralmente não pode alegar que você só não conhecia a lei. Então, teoricamente, o seu público-alvo é toda a população. Tá. Pela relevância cultural de seu conteúdo. Se fosse para ter somente uma relevância cultural, por assim dizer, seria muito mais legal, muito mais interessante se fosse uma linguagem do povão, do povo. Não é o caso. Logo, também vamos anular. Pelos contextos pedagógicos. Não é pedagógico, é jurídico. Já anula. Pela importância para os grupos étnico-raciais. Tá. O que isso teria a ver com norma padrão? Também não muito. Vamos anular. Só sobrou a letra E. Agora vamos ver qual que é o gênero. É um artigo de lei. Ou seja, já faz parte esse jurídico que é todo chato. Aqui, você entra Fernando e sai Pessoa. Legal, quem que a gente tem aqui? Visivelmente Fernando Pessoa. Tá. Você entra Fernando A e você sai Pessoa B. Então aqui, sair Pessoa. Você pensa que isso aqui é algo positivo. Você sair uma pessoa. Uma pessoa culta. Todo mundo sai melhor do que entrou. Certo? Pois bem, nesse caso, cartaz publicitário, os recursos verbais e não verbais constroem um argumento que objetiva. Tá aqui, não tá falando propriamente de Fernando Pessoa, ou seja, podemos aqui excluir a valorizar a realização de efeitos literários. Sim, mas não é o que o texto mostrou. Fomentar um turismo cultural. Também não. Inventar a influência de Pessoa. Fernando Pessoa. Também não. Só ficamos com você. Essa questão aqui é bem facilzinho. Dá pra testar facilmente se a caneta tá funcionando. Tá. Podemos ver aqui que são 2 negros. Ok. Interessante. E aqui a gente tem eles sendo pintados. Ao dar protagonismo a Zefira e João de Deus Nascimento, o artista Dalton Paula evidencia que vamos lá. Vamos começar aqui apenas, vamos começar lendo. Pela aí. Imagens tradicionais preservam memórias afetivas. Tá, é um casal, ok. Vamos dar uma lidinha aqui. O retrato como gênero da pintura ocidental ficou vinculado às elites, tornando invisibilidade. Já começamos aqui com a nossa principal coisa que a gente vai trabalhar aqui, que é a invisibilidade, das roupas que não faziam parte do círculo dominante no país de tradição escravocrata colonizado por europeus como o Brasil. Pouquíssimas pessoas negras e indígenas foram retratadas em pintura. Concorda comigo que então temos logo 2. Ajuda justamente aqui nessa viabilização. Ou seja, darmos um olhar, darmos o vislumbrar. Ou seja, também, juntamente disso, mostrarmos a inclusão, mas não necessariamente uma ascensão. Você pode ainda assim continuar periférico, deter pouco poderio econômico, outrora ainda assim estar sendo incluso, tal como muito visto em algumas pinturas. Agora vamos para assim, personagens retratados simbolizam a realidade brasileira. Sim e não, de fato. Há uma majoritária população negra, entretanto, não simboliza
totalmente a população brasileira. Uma dica que eu dou pra vocês que é o seguinte: levem as palavras totalmente à risca. Que assim você pode ver, porque às vezes, que sempre lembra o seguinte: um caso errado anula uma questão. Um caso certo não torna essa questão certa. Logo tem que pensar em como anular e não propriamente como diminuir. Comunidades periféricas passam a adquirir o gênero retrato. Adquirir, sendo que já existiam. Tá dizendo aqui pouquíssimas. O texto aqui diz pouquíssimas pessoas. Não tá dizendo que ninguém tinha, mas que eram muito poucas. Logo, vamos novamente anular. Agora vamos ver qual que traz algo envolvendo inclusão. A arte pode promover formas de afirmação de identidade social. É a mais perto de inclusão que tem. Logo, letra A. Pois bem, agora vamos para a questão 16. Olha o seguinte: nesse soneto, os traços da estética simbolista são resgatados pelo eu lírico ao... Para começar, vamos lá. O que é simbolismo? Como o próprio nome já diz, a gente vai pegar símbolos, ou seja, por exemplo, o que a gente ia ser uma coisa A, a gente vai transformar numa coisa B. A gente vai falar de A usando B. E vice-versa também é muito utilizado. Então vamos aqui dar uma lidinha aqui no poema. É 8. Ante a noite o amplo desdobramento do mar feiro, estourar de encontrar rocha nua, um símbolo descubro aqui nesse momento. Esta rocha, este mar, minha vida e a tua. O mar vem, o mar vai, nele há o gesto violento de quem maltrata e após se arrepende e se recua. Como compreendo bem da rocha o sentimento, são muito iguais, por certo, minha mágoa e a sua. Contemplo nesse quadro nossa triste vida. Tu és dúbio mar que na sua inconsciência tem carinhos de amor e fúrias de demência. Sou a dor estanque, a dor empederida. Sou rocha a emergir de um côncavo de areia, imóvel, muda, isenta e alheia ao mar, alheia. Ou seja, o que a gente pode concluir com isso aqui? Que ele basicamente está comparando o amor dele com uma rocha e o mar. Que é exatamente o que essa aí traz. Nem precisamos olhar o resto, porque isso já traz... Tá aqui, inconsciência. Nem todo momento fala de inconsciência. Ao resgatar memórias de história da vida da avó, da locução antes de. Esse termo colabora para a progressão temática na medida em que... Vamos lá. Antes do inverno chegar, ela tinha olhos brilhantes, os mesmos de antes. Antes da fome, antes das 17 mudanças de cidade, dos 7 filhos e dos muitos anos de trabalho dentro e fora de casa. Ela fazia ambrósia, bolo de fubá e pedacinhos de queijo. Antes do inverno, ela plantava flores novas e diferentes para nos esperar nas próximas férias de verão. Ela tinha o jeito de menina sapeca, correndo na grama seca do cerrado. O mesmo jeito de antes do marido e mesmo com o marido, antes do cansaço dos anos, antes da dureza do trato com a terra. Ela tinha memória, ela tinha histórias, compridas, curtas, divertidas e verdadeiras. Mas isso foi antes. Antes das lembranças se bagunçarem feito bolas coloridas de Natal, esperando para serem montadas na árvore. Eu era sua neta, antes do Alzheimer chegar. Eu era sua neta, mas ela é e sempre será minha avó. O que tá esse antes de tá fazendo? Tá, vamos começar com A. Eventos ocorridos simultaneamente? Não, tá dizendo propriamente antes de, ou seja, foi antes. Tá, agora vamos para aí. Apresenta uma explicação para as memórias resgatadas. Também não explicou nada. Propriamente dito. Sinaliza uma sequência que denota ações consecutivas. Também não.
Porque tal qual o que garante, por exemplo, que isso aqui, o cansaço dos anos, não veio antes do marido, ou veio antes da dureza do trato com a terra. Pode sim pensar isso? Pode, mas não é nada garantido. Agora vamos pensar o seguinte. Agora ficaremos entre a B e a C. Agora, quando vamos olhar aqui a letra B, está dizendo aqui uma comparação. Comparação, quando a gente traz, por exemplo, igual a gente tem também, por exemplo, maior, melhor. Basicamente tudo que a gente puder aqui para colocar uma diferença. Se há uma igualdade, se há uma diferença, se há alguma melhoria. Não, enquanto isso, o que a gente está vendo não é ela dizendo, antes era melhor. Não, ela está apenas trazendo um contraponto de hoje em dia, enquanto ela fala sobre que agora, mesmo estando acontecido, isso não muda, isso muda o presente. Mas ainda tem coisas que ficam. E mesmo continuando, ainda assim não é o mesmo de antes. Ou seja, ressignificação. Este texto, a visão crítica de uma ex-atleta de futebol revela que... Tá, o que ela vai revelar? Tá, vamos ler aqui a partir do atualmente, que é o que eu vi primeiro. Atualmente, as crianças e os jovens vislumbram o sucesso profissional e a boa vida financeira de poucos atletas que se destacam e se estampam nos meios de comunicação. Tudo parece muito mais do que realmente é quando apenas as conquistas são mostradas. Ou seja, está mostrando apenas o bom, mas agora o ruim não está mostrando a parte ruim. Logo, o que a gente pode concluir? Que não está mostrando as dificuldades. Letra A. Nesse texto, as atletas brasileiras defendem. Vamos lá. Tá. Vamos aqui. Vamos para o último período. Na mesma linha, a skatista Raíssa Leal exalta a necessidade de terapia. E a seleção brasileira de futebol de mulheres tem um suporte psicológico como reforço no treinamento. Que é curioso, porque sabiam que já teve até mesmo uma discussão futebol masculino de seleção brasileira sobre a instauração ou não de psicólogos? Interessante pensar. Mas enfim. Ou seja, o que está falando aqui é sobre saúde emocional, saúde mental. Agora vamos aqui. Subordinação do treinamento físico ao mental. Ou seja, dane-se o mental. O importante é o físico. Não é o que está sendo dito. Se não é o que está sendo dito, corta. Investimento em modernização. Até pode ser, mas não é o que está dizendo aqui nesse finalzinho. Aqui, estimula a competição. Competição é bom, o problema é que extrema competição faz muito mal. E como tá já dizendo aqui, estão buscando não ficar mal. Vamos também tirar. Aprimoramento da expressão corporal. Até poderia ser. Vamos dar uma olhada aqui na fala da Rebeca. Acho que não é só sobre vencer a Simone, é sobre vencer a mim mesma. Ou seja, não é só competição também. Logo, não é só expressão corporal, é vitória contra si própria. Vamos agora de animal. Não me pergunte por que animal teria aí. Porque é legal. Agora a questão de número 20. A língua de santo tem sua importância para o patrimônio linguístico brasileiro por... Vamos lá. Para começar, vamos lá. O FBA. Bahia. Quando a gente pensa em Bahia, o que vocês pensam? Quando a gente fala aqui agora de início. A característica fundamental no aprendizado das práticas rituais no candomblé é o processo iniciático e o participante. Tá. Ou seja, a gente está retomando um período de uma religião de matriz africana. Matriz africana.
E quando a gente tem uma religião de matriz africana, e a gente está falando de patrimônio linguístico, a gente também tem que considerar a questão cultural e a questão histórica. Ou seja, quando a gente pensa na África, principalmente quando a gente retrata a África no Brasil, infelizmente a gente tem que rememorar a questão da escravidão, que infelizmente atingiu muitos africanos que foram levados aqui por meio do tráfico, e que justamente, quando a gente fala aqui de importância para o patrimônio linguístico, por meio de uma língua que não seria propriamente português, concorda comigo que isso seria um modo de, associado a uma religião de matriz africana, manter vivas suas memórias? Para mim parece interessante. Então vamos lá, resgatar expressões portuguesas do período colonial? Eu acho que não, porque não faria muito sentido estarem propriamente certos sobre isso. Decodificar o ritual religioso dos nossos antepassados? Também não, porque está dizendo aqui patrimônio linguístico, não está dizendo sobre cultural. Se fosse cultural, de fato seria uma opção fortemente candidata. Favorecer a compreensão do lexo africano contemporâneo. Mas considerando que é um patrimônio linguístico que demora uma quantidade considerável de tempo para ser considerado, a gente também pode descartar. Apresentar uma carga semântica mítica. Ok. E por fim, conservar elementos dos falares dos escravizados. Para mim parece certo, porque justamente seria o processo de você estar rememorando como que eram os falares, os dizeres dessa população, e que justamente sofreu das mazelas da escravidão, que acabou, de certo modo, impedindo como que fossem plenamente aceitas. Ou seja, seria um modo de torná-la viva ainda. Nesse texto, a reiteração dos medos e das angústias do narrador exprime. Para começar, vamos aqui com o do meio. Vamos aqui com o parágrafo do meio. O meu medo é a vida piorar e eu não conseguir arranjar emprego nem de faxineiro, nem de porteiro, nem de ajudante de pedreiro. E o pessoal dizer que o governo já fez o que pôde, o que fez já deu a sua cota de participação. Hein, mãe? Não sei. Você concorda comigo que, principalmente considerando esse cenário aqui, da pessoa não conseguir arrumar um serviço? Vamos lembrar, muitas vezes esse serviço é adquirido por meio justamente de indicações que favorecem justamente as classes que possuem maior poder econômico e maior rede de contatos para com outros líderes de dominância. Ou seja, mostrar que eles teriam medo de não conseguir emprego seria justamente uma ideia de condição tanto social quanto e o governo, porque colocou aqui sobre cota, mas a gente vai ver depois. Agora vamos para cá. O meu medo é que mesmo com diploma debaixo do braço, andando por aí desiludido e desempregado, o policial me olhe de cara feia e acabe fazendo uma burrice, sei lá, uma besteira. Será que eu vou ter direito a uma cela especial, hein, mãe? Sei não. Novamente, o que temos com isso? Social. Ok. E agora vamos lá. O meu medo é entrar na faculdade e tirar 0. Que eu nunca fui bom de matemática, fraco no inglês, que eu nunca gostei de química, geografia e português. O que é que eu faço agora? Hein, mãe? Não sei. Novamente agora a gente entra na parte educacional. Concorda comigo que o que a gente mais viu aqui foi essa parte aqui social? Concordo. Então já vamos tirar aqui. Insegurança do futuro familiar, não falou de família. Fracasso escolar só falou uma vez, então já podemos tirar. Hesitações em relação à formação profissional também não, porque ele falou que ele se formar, mas ele fala sobre ter uma incerteza do que seria depois. Preocupação com as políticas públicas assistencialistas seriam interessantes, porém
Vamos lembrar o seguinte. Isso daqui, contos negreiros. Quando a gente tem aqui contos negreiros, ao que a gente remete? A população negra. E quando a gente tem com isso, a gente também tem que lembrar, principalmente, vamos rememorar o processo da Lei Áurea. E que como houve uma quantidade muito precária de ações para conseguir integrar essa população agora recém-liberta na sociedade, o que aconteceu justamente foi o contrário, a marginalização, a precariedade, ou seja, entrar justamente na questão social. Ou seja, até mesmo a própria fonte do texto já nos indicava que teria um viés social. E olha só, onde que tem a própria palavra social na letra C de Curitiba. A originalidade do trabalho dos artistas da Ilha do Ferro se dá pela... Tá, vamos ver isso aqui. A gente tem aqui um pedaço de madeira em que eles transformaram isso aqui numa pessoa. Sim, aqui é as mãozinhas. Muito legal. Gostei. Agora vamos ler aqui um pouquinho do texto. Às vezes você passa por um pedaço de madeira uma vez e não vê nada. Passa 5 vezes por ele e não vê nada. Conta nos artistas. Mas na 10ª vez você consegue enxergar alguma forma nesse pedaço de madeira e transformá-lo em arte. Ou seja, a gente pegou novamente uma coisa A e transformou numa coisa B. Vamos pensar onde que a gente está tendo essa transformação no sentido de algo. Tá, reutilização não é propriamente transformação, é reutilizar. Já corta. Reprodução. Não. E aqui, canônico infere acerca de um material de igreja. Sabe, eu não sou o melhor entendedor de liturgia, de teologia, mas eu imagino que não tem muito a ver. Representação de práticas corporais. Não. Não me aparentou ser algo muito corporal. Representação seriada para distribuição em larga escala. Também não. Só o fato de, por exemplo, quando a gente pega para olhar aqui, o que torna diferente o local é só gente. Hoje dezenas, trabalho principalmente com entalhe em madeira. Não falou aqui em nenhum momento aqui do texto sobre alguma coisa grande, larga escala, mercantilizar, não. Mas sim retransformar. Ou seja, letra B de bar e centro. A utilização dos recursos visuais como suturas, cores e ruínas por Adriana Varejão Nobre, azulejaria em carne viva, remete às... Vamos lembrar o seguinte. Tá aqui, vamos lá. Iconográficas europeias. E agora vamos olhar isso aqui de novo. Isso aqui é europeu. E considerando que isso aqui tá na carne viva, e quando você pensa em carne viva, o que você pensa? Eu pessoalmente penso em dor, principalmente porque eu fico às vezes sem querer roendo minhas unhas e fica na carne viva e dói. Ou seja, a gente pensa em dor. E quando a gente pensa em dor associada à Europa, o que a gente pensa? A gente pensa de colonialismo. Ou seja, estamos pensando sobre alguma coisa em relação ao período colonial. Olha só, a letra C fala justamente sobre processo colonial e violência, que é dor, carne viva. Letra C. Nesse cartaz, a utilização de frases que projetam a vida profissional de duas crianças tem como objetivo. Vamos lá aqui. Aqui ele está dizendo basicamente não ao racismo. Ou seja, já está aqui fazendo uma propaganda contra o racismo. Tá, legal. Em um mundo de diferenças, enxergue a igualdade. Enxergue a igualdade. Tá. Agora, vamos lá. Olhando aqui, quais vão falar propriamente sobre busca por igualdade, enxergue igualdade, veja o que é de bom, seja alguém bom. Que sugerir arrecadação de fundos. Não falou propriamente sobre arrecadação de fundos. Se você olhar nos links, não tem nada sobre.
Ou seja, a gente pode imaginar que não seja esse. Indicar a importância da orientação vocacional. Médico e futuro todo pela frente. Advogado e futuro todo pela frente. Não falou sobre exame vocacional. Logo, também vamos descartar. Chamar a atenção sobre a necessidade de ações voltadas para a educação infantil. Não falou sobre educação. Corta. Valorizar o trabalho de agências internacionais na luta contra a discriminação racial. Tá, parece ok, porém, ele falou sobre muitas organizações, agências? Não. Ou seja, vamos anular e ficar com a letra B. De bola. Questão 25. Nesse texto, a estratégia empregada para criticar a constante exposição de palavras, frases, expressões automatizadas. Vamos lá. Vamos começar aqui pelo terceiro parágrafo. O fato é que eu acho cringe essas falas fora da caixinha. Aliás, falar cringe já é meio cringe. Preciso usar a superação para me reinventar e entender que resenha não tem mais a ver com futebol. É qualquer papo, desde que latente. Só porque acho que a gente já notou o que foi acontecendo. Ele foi utilizando as palavras. Ou seja, não é aqui propriamente aqui de uma sedução. Não é que... Não é unicamente por causa da palavra assim, porque a palavra assim desde sempre já foi usada assim. Tá? Também não é propriamente por causa da subjetividade que a gente teria uma crítica propriamente dita. E também, além disso, nem sempre vai ter... Agora vamos pensar sobre a A. Passando aqui para lembrar algumas palavras, frases e expressões que nos infernizaram em 2023. Inclusive, passando por aqui, se você for proativo, vai achar que é o novo normal. Estarão na sua zona de conforto, mas se for reativo como eu, vai ficar... Achei que é uma nativa que precisa ser ressignificada. Tá, tudo mais, vamos olhar aqui um pouco mais. Em nenhum momento fala sobre propriamente uma efemeridade, ou seja, um tempo de duração. Logo, letra E de escola. Agora 26, esse aqui é o mais puro mel. Isso aqui é o mais... Essa aqui é a questão mais mel que o Enem podia trazer, viu? Vamos lá. Revista em língua portuguesa. Um prato da culinária brasileira. Tem um nome 1, nome 2, nome 3, nome 4, nome 5. Mesma coisa. Concorda comigo que se a gente tem muitos nomes para a mesma coisa, ou seja, não mudou, vai ser uma variedade linguística. Legal. O texto apresenta a diferença entre briga e luta. Tá. Quando a gente pensa em briga, geralmente o que a gente pensa? Ah, nem precisa. Vamos lá. A briga desumaniza. A luta não. Então vamos aqui já olhar as alternativas. Superação pessoal na luta. Parece algo que algo humano. Parece, legal. Violência evidenciada na luta. Tá. Não. Porque justamente ela não desumaniza. Ou seja, não tem uma violência evidenciada. Exceto quando precisa. Predomínio de regras na briga. Não, é desumano. Desafio externo presente na luta. Externo. Vamos analisar isso aqui depois. Habilidade desenvolvida na briga. Habilidade, parece algo humano. Logo, não, porque a luta porque a briga é desumana. Agora vamos olhar aqui o último período. Nesse pontinho aqui, para depois. Daí também a luta não ser apenas com o outro, mas consigo mesmo, num combate contra as próprias limitações, sobretudo contra o próprio orgulho. Parece isso aqui uma
Superação pessoal. Superação pessoal. Logo, letra A. Porque tá dizendo aqui que não é somente contra o outro, ou seja, também não é um desafio externo. Logo, só sobrou a letra A. Tange o sino, tange numa voz de choro, tão desconsolado. No caixão dourado, como em berço de ouro. Pequenino, levantam-te dormindo, acorda. Olha que te levam para o mesmo lado, de onde o sino tange numa voz de choro. Pequenino, acorda. Ou seja, o que ele está falando? Ele morreu, mas ainda assim quer que ele acorde. Ou seja, não houve uma aceitação da morte. Olha só. Irreversibilidade da morte, ou seja, não aceitou a morte. Recusou. Letra B. Nesse fragmento, o narrador enumera o resultado do trabalho com a Terra, no qual, no contexto em que aparece. Tá, vamos lá. Deixa eu pensar. Vamos ler aqui o primeiro parágrafo. Só entende os corações desse local quem mergulha nesse mar a perder de vista e recoberto de cana caiana, cana-fita, cana roxa, cana de macaco, açúcar melado, rapadura, aguardente, fumo mundial. Começa aqui a ficar citando. Um reino dentro de outro, com tudo que se tem direito: reis, rainhas, príncipes e princesas, boas da corte, conselheiros e escravos. Muitos escravos. Tá. Só com isso aqui a gente já consegue chegar ao seguinte. Que enquanto a gente tem aqui o rei, enquanto a gente tem aqui a nobreza, que eu vou representar por nobre. Aqui embaixo o que a gente vai encontrar, sendo a base, a gente vai encontrar o escravo. Você concorda comigo? Se a gente fosse aqui medir esse triangulinho aqui imaginário, que essa base aqui é muito maior do que esse pedacinho aqui? Pois então, ou seja, o que a gente está tendo com isso? A gente está tendo que tem muitos escravos, mas sendo comandados por uma pequena parte de nobres. Você concorda comigo que, no caso então, você ser nobre é de certo modo um privilégio? Logo, é uma letra A. Espelha a permanência dos privilégios de campo, de classe. Esse verbete contribui para a preservação do patrimônio linguístico nacional, pois apresenta para começar, vamos lá, medicinas indígenas. Vamos começar aqui com um ênfase aqui nos indígenas. Vamos começar aqui tirando tudo que não tiver propriamente a ver com a questão indígena, que é aí, que não está falando explicitamente sobre. Vamos lá. Vamos ler aqui o penúltimo período. O seu uso é tão cotidiano que os Ojapio plantam na aldeia para ter sempre pertinho. Como o Orocum não tem jarã, não tem problema nenhum em arrancar e usar para pintar. Não falou propriamente sobre outras línguas, ou seja, não está falando também, além disso, sobre esses povos. Não está fazendo uma atualização. Já excluímos a C e excluímos a D, ficando entre a A e a B. Então, o Oracum os dissimila, protegendo as pessoas que vão caçar e caminhar pela floresta, que estão sendo perturbados por espíritos em sonhos ou que estão em resguardo, como os doentes. Além disso, seus agressores, os jarandonos, os espíritos terrestres, gostam do cheiro dos fluidos humanos, do sangue e do suor. Muju, dono da água, não gosta do cheiro de urucum. Mani, o jarã, dono da mandioca, e os donos das outras plantas cultivadas também não. Eles não suportam, por isso os Ojapi se untam de urucum, deixando o rosto vermelho e se perfumam com
aroma agradável. Você concorda comigo que não está sendo só sobre um rito medicinal? Vamos tirar a A e colocar a B. Porque, como eu disse, vamos levar a palavra medicinal ao extremo. Não falou só sobre medicina. Logo, ficamos com a B. Nesse texto, a autora aborda diferentes sentidos da palavra rede. Quando a gente pensa, o que a gente pensa? Rede social, mas também pode ser, sabe, aquelas redes de deitar, pode ser, sei lá, rede de contatos, rede de comunicações, qualquer tipo de coisa, um monte de coisa pode ser uma rede. Para evidenciar, agora vamos ver aqui a fonte, vamos pensar qual que é o título, que é Teias de Afeto e Poesia. Logo, falando sobre o que? Sobre interação. O que também fala sobre interação? Tá. A A não, porque não fala sobre afeto, também não fala sobre poesia. Também a B não fala nem afeto nem sobre poesia, nem afeto nem poesia. Tá. A D, mas a gente agora tem que pensar nas palavras amigos e compartilhar vivências. Vamos lá? Cada vez mais somos convocados para dentro das redes, mas não levamos a nossa rede e penduramos ao pé na casa de um amigo. Nós sentimos o cheiro da casa enquanto o café se derrama na xícara, ou ouvimos o piar dos passarinhos ou a música da chuva. A rede nos convoca, o que somos lá dentro é o que somos do lado de fora. Há um intervalo entre o eu dentro da tela e o outro que somos. A palavra rede é vasta. Ele não falou propriamente sobre vivência com os amigos. Logo, letra D de dracônico. De acordo com este texto, ou seja, não importa o que é inferível com base no texto, o importante é o que o texto diz. E somente isso. O aspecto tecnológico, ou seja, tecnologia, que influencia a composição do gênero crônica, advém da... Vamos ler aqui o penúltimo período. Ocorre ainda o limite de espaço, uma vez em que a página comporta várias matérias, o que impede cada uma delas um número restrito de laudas, obrigando o redator a explorar da maneira mais econômica possível o pequeno espaço de que dispõe, e é dessa economia que nasce sua riqueza estrutural. Ou seja, é o pouco espaço. Letra E. De estranha. Porque não falou de moral, não falou de leitor, nem de ideologia. Esse texto trata um problema social com o propósito de... Vamos lá. Maria da Penha vai à escola. Ou seja, ação da escola. Vamos lá? O que envolve a escola? A A não envolve escola. A B envolve escola. A C não envolve escola diretamente. A D envolve escola, mas estudantes. Não falou propriamente sobre a parte da violência. Não falou propriamente da Lei Maria da Penha. Não falou especificamente sobre mulheres. Logo, eliminamos a D. Agora, a E também não fala sobre escola. Só ficamos com a B. (34) Você está sozinho. Você não está sozinho. Ou seja, esse não aqui a gente poderia tanto ignorar o não e pensar aqui como se fosse um você está sozinho, mas também como se estivesse ignorando parênteses e colocando aqui um você não está sozinho. Interessante. Ou seja, tem dupla interpretação. Agora vamos aqui ler. Com base na relação dos elementos não verbais com a frase você não está sozinho. Função poética. Quando a gente fala de poética, o que a gente lembra do que? De arte. Ou seja, e arte é justamente essa parte que a gente tem aqui, a parte da interpretação.
Onde que a gente tem interpretação, não é A, não é B, não é E, não é D. É assim. Bem facilzinho. Nesse texto, para introduzir a ideia de que a fiscalização permanente sobre o corpo afeta todas as mulheres. Você concorda comigo que se eu quisesse criticar um grupo de pessoas, seria muito interessante eu trazer vários exemplos? Até mesmo onde a gente não imagina? Concordo comigo mesmo. Então vamos lá. Margot Robbie, que é do filme da Barbie. Já começamos aqui, vamos fazer aqui uma marcação com verde. Em cima. Paola Oliveira. Outra. Tá. Naomi Wolf. Mais uma. Corit. Mais uma também. Ou seja, o que a gente encontra com isso aqui? Uma série de exemplos e de críticas que estão citando um monte de nome de mulheres. Vamos lá. Não foi uma jornalista. Foram várias pessoas. Ou seja, tiramos a D. Cita um formato de programa influente no segmento da beleza. De fato é influente. Mas vamos analisar as outras para vamos ver depois. Avaliações particulares. Não. Porque com tanto de exemplos, não foi algo propriamente particular. Sobre sua própria imagem. Até se a gente for olhar aqui. Tá, só fico pensando no que serei eu. Sim, mas isso não propriamente ajuda muito no argumento. Logo, podemos tirar. E o que só fica como interessante é a letra E. Porque como a autora também é uma mulher, ela se criticar já entra também na E. Nesse texto a repetição da forma daí. Então, daí a gente vai resolver. Tá, vamos lá. Revela. Quando a gente vê isso aqui, o que a gente geralmente pensa? Vamos lá. Vamos olhar primeiramente a fonte. Corpus, discurso e gramática. A língua falada e escrita. Na cidade de Natal. Natal, como vocês já devem saber, é o quê? É o quê? É justamente a capital do Rio Grande do Norte, do RN. Obviamente. Ou seja, tem dois principais coisas que dá a parte de Natal e a parte da língua falada e escrita. Ou seja, podemos tirar a, podemos tirar a C, podemos tirar a I. Agora a gente vai ver se esse daí é propriamente de Natal ou se é algo do Brasil inteiro. Vamos lá. Só preciso disso um pouco de vivência social para resolver isso, curiosamente. Só preciso pelo menos conviver com algum outro ser humano. Não precisa ser todo dia, nem toda hora. Só precisa pelo menos ver um outro ser humano que já dá para resolver isso. E que as pessoas não sejam de Natal. Que isso a gente vê que não é propriamente regional, mas é algo nacional. Logo, é uma estratégia oral, porque é o próprio daí. A comparação entre os textos 1 e 2 indica que 1/A. Vamos lá. Vamos começar aqui com o texto 1 no primeiro período. Hércules é uma figura lendária da mitologia greco-romana, frequentemente retratado como um herói de força sobre-humana. Tá. O episódio mais conhecido de Hércules é a realização dos 12 trabalhos. Já o nome já indica que está tendo aqui uma intertextualidade. Os 2 trabalhos são matar o leão, matar a hidra, capturar a corça, capturar o javali, limpar os estábulos, matar as aves, matar o touro, capturar os cavalos, roubar o cinturão, capturar o gado, capturar os pombos e capturar o cão. Agora vamos aqui.
No escritório improvisado da salinha da sala, anunciava seu serviço de bombeiro hidráulico e eletricista. Fosse um show infantil, cocados, pedreiro. Conservava um jardim de uma mansão além de tratar da piscina e dos cachorros. Nas férias, abrigava-se na fazenda dos donos da mansão, onde trabalhava como caseiro e motorista. Seu nome, João Antônio da Silva, mas pode chamar de Hércules. Mini contos. Concorda com que está tendo uma forte intersexualidade? Que é justamente que traz a... Resolvido. Com base na organização coesiva desse texto, O/A. Vamos lá. O mais assustador do meteoro que... Melhor a gente começar aqui com... Que passou de raspão. Vamos aqui sinalizar o que a gente precisa. Que passou de raspão. Sua trajetória. Isso. O asteroide. E o asteroide da Sibéria. Vamos lá aqui procurar essas coisas. O mais assustador do meteoro que cruzou o céu da Sibéria e explodiu no ar como várias bombas atômicas é que ele chegou sem ser anunciado. Com todas as atenções voltadas para o outro asteroide, o que passou de raspão, o asteroide da Sibéria. O que passou de raspão aqui, ele não está falando do meteoro que cruzou o céu da Sibéria, mas sim o outro asteroide, que não é o que cruzou o céu da Sibéria. Portanto, vamos excluir a letra A. Aqui agora vamos procurar na linha 6, sua trajetória. A desculpa é que era pequeno demais para chamar a atenção e por isso os alarmes não funcionaram. Nossa ilusão até agora é de qualquer detrito espacial que se aproximasse de nós ser identificado e rotulado. Em sua trajetória calculada até o último milímetro com grande antecedência. Realmente, tá aqui. Sua trajetória, qualquer detrito espacial. Certamente. Do rádio ao podcast. Para começar, vamos pensar o que é o rádio. O rádio aqui... Sim, isso aqui é meu rádio, muito legal. É aquela coisa que não chega a ser uma TV, é tipo como se fosse um negócio de som. Agora o podcast. Agora a gente tem aqui o seu celular, também muito legal. E que novamente não está tendo imagens, é apenas o som. Você concorda comigo que teoricamente falando eles são consideravelmente parecidos? Como se fosse tipo primos? Ou no caso, o rádio ser o avô do podcast? É uma ideia interessante se pensar. Ao abordar a trajetória dos meios de comunicação, este texto propõe uma reflexão sobre. Vamos agora analisar. Aqui no último parágrafo. Para um pesquisador da Universidade Federal de Uberlândia, o rádio não se tornou obsoleto, visto que não deixou de ser consumido e se reinventou com o tempo. O podcast é uma continuação, uma evolução natural do rádio. Ou seja, o rádio ele ainda continua vivo, ele não morreu, ele só se transformou. Qual vai trazer isso pra gente? Vamos lá. Letra A. Seu desenvolvimento da televisão não falou sobre televisão, tanto que o último parágrafo era sobre rádio e sobre podcast. Letra I. Interferência da tecnologia digital nas interações humanas. Não foi o que foi falado no último parágrafo. Influência da televisão sobre os programas de rádio e jornalismo. De fato teve influência, mas não é isso que está tratando, pelo visto. Evolução da tecnologia digital com o predomínio do podcast sobre o rádio. Predomínio, no caso, seria como se tivesse só o podcast sem o rádio. Sendo que o podcast é literalmente um rádio da geração Z. Logo, letra C é o que sobrou pra gente. Permanência do rádio
e sua evolução por meio da tecnologia digital. Nesse trecho, ao explorar a descrição como um recurso que marca impressões e pontos de vista, o narrador cria uma ambiência sugestiva do, abre parênteses, fecha parênteses. Vamos lá. Vamos começar aqui lendo aqui. Vamos começar por aqui. As irmãs mais novas iam ao colégio. Ela ficava enchendo o tempo com os crochês vagarosos, costuras leves, a leitura dos folhetins dos jornais. E o Gilberto, que raramente saía, andava sempre ao seu lado, muito caído por esse tipo um pouco mórbido na menina anêmica. O Gilberto não valia nada, mas quem sabe se apareceria outro, simplório e sincero como ele? Agora vamos aqui. E o Gilberto e a Celina começaram a namorar-se. Ele cândido, ela dúbia. Enquanto o coronel Juvenato, que deixara a mulher em Sobral para tratar de uma concessão rendosa com os políticos do Rio, e agora monopolizando como protetor mais importante as alegres visitas matinais da viúva, que já lhe levara sempre o café, mas sem flores colhidas no jardim. Agora vamos aqui. A senhora não se esqueça que amanhã é domingo. Leve-me o café eu tenho que ir à missa. Você concorda comigo que está dizendo aqui? Ele não valia nada. Ele era cândido, ela era dúbia. Tá tendo muitas vezes como se fosse tipo umas ofensas de leve. Vamos procurar o que é parecido com ofensas. Sentimentalismo é parecido. Enriquecimento ilícito não foi visto. Desigualdade de gênero. Pela baixa escolarização. Até falou sobre irem à escola. Então não. Sentimentalismo também não. Insalubridade. Agora ficamos entre a C e a A. Agora qual fala sobre algum tipo de insulto? Escárnio. Escárnio é tipo um insulto. É por aí. Características de quem é bem beligerante, viu? Agora vamos de A. Para a questão 41, famosa questão do tatu que geral ficou reclamando. Vamos resolver isso aqui facilmente. Os textos 1 e 2 demonstram na confecção dos bancos uma íntima relação de sacralidade entre o ser humano e a natureza. Perceptível por meio da, vamos ler a fonte, Tamun Kamayura. Bancos indígenas do Brasil. Ou seja, envolvendo indígenas e um tatu de um povo. Ou seja, o que a gente pode dizer com isso? Que para dizer que a gente já tem aqui a figura do tatu, como está dizendo que a sacralidade é um tatu sagrado. Ou seja, vamos aqui procurar. Como a gente está falando de sacralidade, a gente também tem que lembrar que isso aqui envolve um meio cultural. Um meio cultural. Agora vamos procurar o que fala aqui sobre cultura. Nada não fala de cultura. A E não fala de cultura. A C não fala de cultura. E a A não fala de cultura. Logo, letra B. Nem precisamos ler o texto. Agora vamos aqui traduzindo o juridiquês. Porque é engraçado mesmo. Agora vamos lá. Ironia. A tradução das jurídicas para uma variedade. Vamos aqui. Denego a liminar pleitado na exordial e não obstante após a oitiva da parte adversa da dilação probatória possa lograr alcançar um outro epílogo para o deslinde do quaestio sub examine, que eu imagino que isso seja latim.
Minha pronúncia em latim ainda tá melhorando, mas eu tô treinando um pouco. Aqui. Não atendo por hora limiar requerida na petição inicial, ainda que possa chegar a uma outra conclusão após ouvir a outra parte e avaliar as provas produzidas. Ou seja, popular. O que está dizendo para isso? Agora está colocando isso aqui para uma variedade, não é popular, mas uma variedade padrão. Porque, por exemplo, por hora, a limiar não é popular. Logo, podemos tirar aqui o coloquial. Mas também não é erudito. Seria uma linguagem assim, mais parnasiana. Também na técnica, porque não está utilizando agora um vocabulário jurídico. Também histórica. Não está falando sobre um vocabulário histórico. Agora, padrão e público em geral tem tudo a ver. Letra A. Ao abordar a realidade da etnia Genipapo-Canindé, essa reportagem cumpre uma função social quando destaca. Vamos lá. Vamos ver aqui o primeiro parágrafo. Em 1995, os Genipapo-Canindé quebraram a tradição da associação masculina e nomearam Maria de Lourdes da Conceição Alves como sua líder. Desde então, a cacique pequena guia o povo em grandes batalhas pelo direito à terra, educação, saúde e cidadania. Hoje, a anciã de 73 anos prepara 2 filhas para lhe sucederem quando ela tombar e pai Tupã a levar. Pera aí. Tá quebrando uma linha em sucessão masculina. Quem assumiu foi uma mulher. Protagonismo feminino. Letra D. Porque o principal foco aqui não é sobre o reconhecimento. Também não é sobre propriamente aqui a demarcação de suas terras. Também não é aqui propriamente sobre a força das suas tradições. Porque, veja bem, uma parte das tradições foi quebrada. Também não fala sobre um número. Logo, não é quantidade. Só pode ser D. Agora vamos para 44. Para persuadir o leitor, para persuadir o interlocutor sobre a importância de ler para as crianças, este texto recorre à estratégia D. Vamos ver o que ele faz. Terceiro parágrafo. Se você precisa de uma motivação extra para entrar nessa rede de incentivo, fique ligado nos motivos a seguir. 1, 2, 3 e 4. Ou seja, tcharam. E nossa função, ou seja, ainda assim colocaria a si próprio também. Não. Empregar metafórica. Eu não sei se ajudaria muito, então. Também. Relativizar. Parece que também não. Propor uma condição. Também não. E por fim, para terminarmos de vez a parte de linguagens, vamos com essa imagem aqui muito fofinha. Gostei bastante. Depois vou dar uma olhada no trabalho desse artista, parece interessante. O uso do texto verbal nesse desenho assume a função de... Vamos aqui. 9 desenhos que ilustram palavras sem tradução para o português. Aqui. Gufra, árabe, a menina, aqui a aguinha na mão. A quantidade de água que pode ser segurada com as mãos. O texto verbal é justamente esse texto aqui em vermelhinho. O que ele está fazendo? Ele está aqui colocando aqui o que seria 1, 2 pontos, colocar aqui o que seria esse gufra. Ou seja, está justamente falando o significado. Pois bem, galerinha, terminamos linguagem.